E se eu te dissesse que o homem que personificou a perfeição do passe curto foi o mesmo homem encarregado de assassiná-lo? Durante 15 anos, o futebol mundial viveu sob a tirania da posse de bola estéril. Aquele jogo de arame liso, onde ter a bola era um mecanismo de defesa, um sedativo para a plateia e para o adversário. O tic-tac, que nasceu como arte em 2008, morreu como burocracia em 2022. Mas nas sombras da Bundesliga, em um clube amaldiçoado por décadas de fracassos, uma nova tese estava sendo escrita. Xabi Alonso não chegou à Alemanha para repetir Guardiola. Ele chegou para corrigir o erro histórico do sistema. Ele provou que a posse de bola não serve para descansar com a bola. Ela serve para atrair o lobo para fora da toca e matá-lo nas costas da defesa. Hoje, nós vamos dissecar a engenharia por trás do Bayer Leverkusen invencível. Vamos entender como um time transformou laterais em artilheiros, passes lentos em armadilhas mortais e enterrou o termo Leverkusen a 7 palmos do chão. A morte do tic-tac clássico não foi um acidente, foi um assassinato premeditado. E a arma do crime foi o tic-tac vertical. Para entender a cura, primeiro precisamos diagnosticar a doença. O futebol PS Guardiola sofreu uma mutação perigosa. Treinadores ao redor do mundo copiaram a estética, mas esqueceram a essência. Vimos times com 80% de posse de bola que não chutavam a gol. A Espanha na Copa do Mundo de 2022 foi o requiem desse estilo. 1000 passes para o lado. Zero profundidade e eliminação humilhante. A posse virou um vício, não uma ferramenta. Do outro lado dessa moeda, existia o cenário perfeito para um experimento radical. O Bayer Leverkusen, um clube institucionalmente traumatizado. O apelido Vizekusen ou Leverkusen não era apenas uma piada de rivais, era uma ferida psicológica aberta, desde a trágica tríplice coroa perdida em 2002. Era um clube onde o talento ia para morrer ou para ser vendido ao Bayern de Munique. Quando Xabi Alonso assumiu o comando em outubro de 2022, ele não encontrou uma potência adormecida, ele encontrou um time na zona de rebaixamento, flertando com a segunda divisão, sem identidade, sem alma e, pior, sem coragem. O mundo do futebol olhou para aquela contratação com ceticismo. Alonso era um estagiário de luxo, alguém sem experiência em times principais, assumindo um barco que estava afundando. Mas o que ninguém sabia era que Xabi Alonso passou sua carreira sendo treinado pelos opostos. Ele absorveu a organização defensiva de Mourinho, a gestão de vestiário de Ancelotti, a obsessão tática de Benítez e o jogo posicional de Pep. Ele era o híbrido perfeito, e ele sabia que para salvar o Leverkusen não bastava ganhar jogos. Ele precisava mudar a lógica de como o futebol alemão era jogado. Ele precisava de controle sim, mas precisava de sangue nos olhos. Vamos mergulhar no motor dessa máquina. O sistema base é um 3-4, -2-1, mas isso são apenas números. A mágica acontece na execução de 3 conceitos fundamentais que quebraram o se da Bundesliga. O primeiro pilar é o que os analistas chamam de transição artificial. Preste atenção nisso. No tic-tac clássico, você move a bola rápido para desorganizar o adversário. O Leverkusen de Alonso faz o oposto. Eles trocam passes lentos, quase irritantes, na primeira linha de defesa. Isso não é passividade, é uma isca. Eles convidam a pressão, eles querem que o adversário pense. Agora é a hora de roubar. No momento exato em que o time rival sobe as linhas e expõe as costas, o Leverkusen aciona o gatilho. A bola, lenta, vira um passe vertical de ruptura instantânea. Em 3 ou 4 toques, eles estão na cara do gol. É a fusão da paciência espanhola com a blitzkrieg alemã. O segundo pilar é a redefinição das laterais. Esqueça tudo o que você sabe sobre alas modernos. Alejandro Grimaldo e Jeremy Frimpong não são defensores que apoiam, eles são atacantes que, ocasionalmente, voltam à estrutura tática de Alonso. Com 3 zagueiros e 2 volantes controladores como Granit Xhaka, libera os alas de qualquer responsabilidade primária de construção baixa. Eles atacam o espaço e os números são obscenos, dignos de atacantes de elite. Na temporada 23-24 avos, somados, Grimaldo e Frimpong tiveram mais de 50 participações diretas em gols. Isso não é um detalhe tático, é uma anomalia estatística. Alonso percebeu que a maioria dos times defende o funil central e deixa os corredores livres. Ele transformou esses corredores em autoestradas sem limite de velocidade. O terceiro ponto é o caixote de meio campo. Com Wirtz flutuando nas costas dos volantes rivais, o Leverkusen sempre tinha superioridade numérica no centro. Se você fecha o meio, a bola vai para os alas assassinos. Se você abre para pegar os alas, Wirtz destrói você por dentro. Era um cobertor curto que deixou técnicos experientes da Bundesliga sem resposta.
Não havia antídoto, porque o veneno vinha de todos os lados. Mas tática sem execução é apenas alucinação coletiva. O sucesso do Leverkusen também passa por um trabalho de bastidor cirúrgico e, por vezes, arriscado, que desafiou a lógica do mercado financeiro do futebol. O Moneyball do Leverkusen foi agressivo. A contratação de Granit Xhaka é o exemplo perfeito. O mundo via um jogador problemático, expulso do Arsenal pela própria torcida, lento e temperamental. Alonso viu o general que faltava. Ele precisava de alguém que fosse a extensão do seu cérebro em campo. Xhaka não foi contratado para correr, foi contratado para pensar e ordenar. Alonso deu a chave do time a um rejeitado. E temos que falar sobre a arrogância necessária para implementar esse plano. Houve um momento de ruptura. A diretoria do Leverkusen, acostumada a vender suas joias ao primeiro sinal de lucro, segurou a base. Florian Wirtz, cobiçado por metade da Europa, ficou. Isso foi uma aposta financeira altíssima. Se o projeto falhasse, o valor de mercado desses ativos despencaria e o clube entraria em colapso financeiro. Eles dobraram a aposta na mesa de pôquer. Alonso convenceu o vestiário de que eles não eram um trampolim para o Bayern, mas sim os algozes do Bayern. O ponto de virada dramático não foi uma vitória, foi a mudança de mentalidade nos treinos. Relatos internos dizem que Alonso, muitas vezes, participava dos treinos e ainda era o melhor passador em campo. Isso gera uma autoridade que nenhum grito na beira do gramado consegue. Quando seu chefe faz melhor que você cala a boca e aprende. Ele removeu o complexo de inferioridade do clube na base da demonstração técnica superior. Ele limpou a sujeira psicológica de 2 décadas de derrotas com a pura e simples competência. E então, a teoria encontrou a realidade. O que vimos na temporada 2023-24 avos não foi apenas futebol, foi roteiro de cinema. O Bayer Leverkusen não apenas venceu, eles se recusaram a perder. A mística que Alonso criou era palpável. Quantas vezes vimos esse time morto em campo, perdendo para o Karabag na Liga Europa nos acréscimos, perdendo para Roma, perdendo para o Dortmund, e todas as vezes, como se fosse uma força da natureza inevitável, o gol saía aos 97, aos 98 minutos. Isso não é sorte. Sorte acontece uma vez. Acontecer 10 vezes na temporada é crença inabalável no processo. O fim da Leverkusen foi decretado com a maior campanha da história do futebol alemão. Eles encerraram a hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique, não com uma disputa ponto a ponto, mas com um massacre. O dado real obrigatório que cimenta essa lenda é o recorde europeu. 51 jogos sem perder em todas as competições. O primeiro campeão invicto da história da Bundesliga. Pense no peso disso. O Bayern de Guardiola, o Bayern de Lenkes, o Bayern de Flick, nenhum deles conseguiu ser invicto. O Leverkusen de Alonso conseguiu. Eles validaram a superioridade do modelo sobre o jogo posicional tradicional com a força bruta dos números. Aquele time que entrava em campo tremendo em jogos decisivos foi substituído por uma máquina de triturar expectativas. A imagem da torcida invadindo o campo, com a fumaça vermelha cobrindo o estádio, foi o funeral definitivo do antigo Leverkusen e o batismo de fogo da nova era do futebol mundial. Xabi Alonso não inventou o futebol, mas ele o desbloqueou. Ele pegou as melhores peças do passado e montou o protótipo do futuro. O tic-tac vertical é a resposta para a defesa em bloco baixo que dominou a última década. Ele nos mostrou que ter a bola sem intenção de ferir é covardia. O Bayer Leverkusen de 2024 será lembrado não só pelos troféus, mas por ter salvado o futebol do tédio. Eles provaram que eficiência e espetáculo não são inimigos. O coveiro do tic-tac clássico enterrou o passado para que o jogo pudesse viver novamente. Agora eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O tic-tac vertical de Alonso é o único caminho para vencer o Manchester City e o Real Madrid hoje? Ou foi apenas uma temporada mágica que nunca mais vai se repetir? Comenta aí, porque eu leio tudo. Se inscreve no canal se você quer entender o jogo além do óbvio. Até a próxima!